Muito bem, estamos então iniciando a nossa segunda aula deste curso de Introdução à Filosofia, né? Nós então estudaremos ao longo destas aulas os filósofos, a filosofia pré-socrática e clássica, né? Na aula passada então nós fizemos uma introdução ao nosso assunto, dissemos acerca da natureza e do objeto de estudo da filosofia. Falamos que a filosofia está sobretudo à procura da verdade, investiga e busca a verdade pela razão natural, não é? Pela reflexão, pela argumentação e o raciocínio lógico. Pois bem, na aula de hoje então, nós vamos num primeiro momento falarmos sobre a divisão da filosofia antiga e já começaremos então os nossos estudos acerca dos filósofos pré-socráticos, né? Pois bem, para falarmos então sobre a divisão da filosofia antiga, vou usar o texto do padre Inaki Yarza, do seu livro História da Filosofia Antiga. Lá na página 18, o padre Yarza nos apresenta aqui então os 6 períodos, ou as 6 partes, ou 6 etapas da filosofia antiga. Esse texto está no Drive para quem quiser fazer o download e acompanhar conosco a leitura. E o padre Yarza começa dizendo o seguinte: a filosofia grega inicia o seu caminho no século 6 a.C. e a conclui no ano de 529 d.C., ano em que o imperador Justiniano proibiu os ensinamentos pagãos. As escolas pagãs foram fechadas, então, pelo imperador Justiniano no ano de 529. Nestes séculos de história se podem distinguir os seguintes períodos filosóficos, né? Então, nós chamamos de filosofia antiga este recorte que vai desde o século 6 a.C. até a primeira parte do século 6 depois de Cristo, né? Então a filosofia começa mais precisamente em Mileto, com Tales, são os filósofos jônicos, isto por volta, meados do século 6 a.C., e termina então no ano de 529 depois de Cristo. Esse recorte, estes vários séculos, todos eles, são chamados então de filosofia antiga. Este longo período pode ser então subdividido em 6 etapas, em 6 partes. São estas que o padre Yarza então nos apresenta. A primeira etapa da filosofia antiga é composta pelos filósofos pré-socráticos, né? O período pré-socrático, caracterizado pelo problema cosmológico, qual é o princípio de todas as coisas, como surge e se gera o universo, são os filósofos que podemos chamar, seguindo uma terminologia presente em Aristóteles, de físicos ou naturais. São os filósofos jônicos, os pitagóricos, os eleatas e os pluralistas. Então, a primeira etapa da filosofia antiga, nós a chamamos de filosofia pré-socrática. Pré, que veio antes, né? Portanto, são os filósofos que nasceram e viveram antes de Sócrates. A filosofia pré-socrática é composta, então, por estes pensadores que viveram no século 6 e no século V antes de Cristo. Que nasceram e viveram antes de Sócrates, são considerados os primeiros filósofos da história da filosofia. Dizemos, então, que a filosofia ocidental nasceu com eles, com os filósofos pré-socráticos, e o primeiro dentre eles, enumerado primeiro já por Aristóteles, foi Tales de Mileto, né? É claro que essa nomenclatura, filósofos pré-socráticos, foi dada por nós, sobretudo pelos filósofos que
que viveram no período da escolástica e no período moderno e contemporâneo, nós os chamamos de pré-socráticos, mas é claro, obviamente, eles não se chamavam assim, não se viam dessa forma, né? Então nós precisamos também nos desvencilhar de todo anacronismo, né? Devemos olhar para os filósofos pré-socráticos e, embora nós usemos essas nomenclaturas para separar as etapas da filosofia antiga de uma maneira didática, precisamos também nos colocar no lugar deles, para olhá-los como eles se olhavam, né? Então, os primeiros filósofos, antes de Pitágoras, nem se chamavam de filósofos, né? E começaram a pensar e a refletir acerca destes problemas: qual é o princípio de todas as coisas, como surge o universo. Os filósofos pré-socráticos são marcados por estas duas principais questões, por estes dois principais problemas: o princípio de todas as coisas e a natureza de todas as coisas e a origem, o princípio da natureza, né? São dois problemas que estão integrados, são dois problemas filosóficos distintos, mas complementares, né? Pois bem, o período pré-socrático, então, é o primeiro dentro da filosofia antiga, ou a primeira etapa do período da filosofia antiga. Depois nós temos uma segunda etapa da filosofia antiga, que são os sofistas, né? Com os sofistas, o problema do cosmos passa a um segundo plano, pondo o homem como centro de sua especulação. A este período humanista pertence também Sócrates, né? Então, os sofistas compõem a segunda etapa do período da filosofia antiga. Os sofistas se encontram no final do século V a.C. Os sofistas são contemporâneos, portanto, de Sócrates. Alguns historiadores e alguns historiadores da filosofia dizem que Sócrates teria nascido por volta do ano 470 ou 469 antes de Cristo, e teria morrido talvez lá pelo ano de 399 antes de Cristo. São datas aproximadas, não são datas que podemos afirmar categoricamente. Nós não temos registros suficientes para isso. Fato é que Sócrates está, então, no final do século V, viveu no final do século V antes de Cristo, talvez início do século IV antes de Cristo. Diferentemente, então, dos pré-socráticos, que estavam preocupados com a cosmologia, ou seja, o princípio de toda a natureza, qual é a causa da existência de todas as coisas, o princípio do cosmos. Os pré-socráticos estavam preocupados com isso. Diferentemente deles, os sofistas se preocupam com o problema do homem, né? Quem é o homem? Como encontrar a vida feliz? Se preocupam com a polis, com a vida na cidade e com a política, né? Se preocupam também os sofistas, principalmente, em satisfazer os anseios do homem, fazendo uso da retórica, da argumentação, da dialética e da oratória, né? Os sofistas nem sempre estavam preocupados com a verdade, né? Muitas vezes, a maior parte das vezes, os sofistas estavam preocupados em convencer. Portanto, eram mestres da arte da retórica, da oratória, da dialética, mas nem sempre estavam preocupados com a verdade. E essa é a grande distinção entre os sofistas e Sócrates, né? Pois bem, a terceira etapa, então, da filosofia antiga, nela nós encontramos as figuras de Platão e Aristóteles. Nós também podemos chamar este período no qual viveu Sócrates, Platão e Aristóteles de filosofia clássica, né? Por isso o título deste curso, não é? Uma introdução à filosofia, o estudo dos filósofos pré-socráticos e os clássicos.
Por filosofia clássica se entende o período dos sofistas, no qual encontramos Sócrates, e o período em que viveram Platão e Aristóteles, o terceiro enumerado pelo padre Yarza, mas alguns historiadores da filosofia apresentam os pré-socráticos como primeira etapa da filosofia antiga e os filósofos clássicos, colocando dentro desse pacote dos filósofos clássicos os sofistas e Sócrates, Platão e Aristóteles. Seriam então os filósofos clássicos a segunda etapa do período da filosofia antiga, né? Como quer que seja, nós temos então, depois dos sofistas, depois de Sócrates, as figuras de Platão e Aristóteles, que conduzem a filosofia a um decisivo enriquecimento, tanto pela profundidade do seu pensamento, como pela diversidade temática do seu interesse especulativo. De fato, é com Platão e Aristóteles que a filosofia vai ser elevada a um outro patamar. Com Platão e Aristóteles, nós começamos a investigar não apenas quem é o homem, a antropologia, não apenas a vida política, mas também a lógica, não é? A metafísica, a matemática, a astronomia, a física, a psicologia, não é? Dentre diversas outras áreas de estudos. Platão e Aristóteles se propuseram a estudar todas estas artes, não é? Que nós hoje já chamaríamos de disciplinas, de ciências. Não é? Platão e Aristóteles estão, portanto, no final do século V a.C. e o início do século IV a.C. Elevam então a filosofia a uma maior profundidade e a diversidade temática do seu interesse especulativo. Com eles, com Platão e Aristóteles, e especialmente com Aristóteles, tomam forma quase definitivamente os diversos setores do saber filosófico, as diversas áreas da filosofia, como essas que nós enumeramos como exemplo, né? A lógica, a retórica, a matemática, a astronomia, a música, a física, a metafísica, dentre tantas outras. Todas estas áreas da filosofia ou setores do saber filosófico foram determinados principalmente por Platão e Aristóteles. Alguns historiadores da filosofia dizem que Platão teria nascido por volta do ano de 428 ou 427 a.C., na cidade de Atenas, o coração do mundo grego filosófico, né? E Platão teria morrido por volta de 347 a.C., também em Atenas. Teria vivido, portanto, entre 80 e 81 anos. Viveu bastante para um homem na antiguidade, né? Mas, de novo, essas datas são próximas, nós não podemos categoricamente afirmá-las com toda certeza. Aristóteles, por sua vez, teria nascido por volta do ano de 384 ou 383 a.C. e teria morrido em 322 a.C. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia. Aristóteles não era grego, pertencia ao Império da Macedônia, que estava começando a se expandir. Aristóteles foi mentor, professor, não é, de Alexandre Magno, e morreu em Calcis. Então, se nós tomarmos conosco o mapa que enviamos a vocês pelo WhatsApp, o mapa colorido, aqui nós poderemos ver Atenas, o coração do mundo grego filosófico. Estagira pertence então à Macedônia, está mais ao norte, ao noroeste, e, por fim, Calcis está a noroeste de Atenas. Aristóteles nasceu então em Estagira, na Macedônia,
morreu em Calcis, exilado, porque quando Alexandre Magno começa a sua expedição de expansão do Império, Aristóteles estava na Grécia, é acusado então de impiedade e, para não ser preso e morto, foge, refugia-se em Calcis e no exílio morre. Teria vivido, portanto, em torno de 61 ou 62 anos de idade, aproximadamente. A filosofia clássica, portanto, composta por estas etapas da filosofia antiga, os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Pois bem, depois de uma quarta etapa da história da filosofia, é aquilo que nós chamamos de helenismo, ou a filosofia helenística, ou ainda a primeira parte, ou o primeiro helenismo. Como o padre Yarza nos apresenta então, no tópico 3, letra D, dentro do helenismo se podem agrupar 3 grandes correntes de pensamento: o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo, assim como uma marcada tendência ao ecletismo. Então, esta quarta etapa dentro da filosofia antiga, do período da filosofia antiga, é marcada pelo helenismo, ou o primeiro movimento helenístico. Aqui começam a surgir as chamadas escolas filosóficas. Platão e Aristóteles fundaram as suas escolas, mas também começam a surgir diversas outras. Então nós temos, além do platonismo e além do aristotelismo, nós começamos a ter nesse período do helenismo a escola filosófica dos estoicos, o estoicismo, a escola filosófica de Epicuro, o epicurismo, a escola filosófica do ceticismo e o ecletismo. O período da filosofia helenística começa por volta do ano 334, 333 a.C. Alguns historiadores tomam essas datas como referência e alguns historiadores da filosofia usam estas datas como referência porque foi entre estes anos, 334, 333 a.C., que Alexandre Magno, então, imperador da Macedônia, começa a sua expansão territorial rumo ao Oriente e vai dominar, então, um grande território e, ao mesmo tempo que domina os territórios, impõe a cultura grega como grande referência e mesmo a língua grega como referência aos povos dominados. Alexandre Magno nasceu em 356 e morreu em 323 a.C. Teria vivido, portanto, cerca de 33 anos de idade. Quando começa esta marcha rumo ao Oriente, a expansão do Império de Alexandre Magno, nós podemos dizer, começa então o período helenístico. Não só da helenização, a palavra helenístico, helenização, vem de helenos, que significa gregos. Então Alexandre Magno espalha o seu poder sobre os territórios conquistados, mas também espalha a cultura e a língua grega, impondo-a aos seus territórios conquistados. Então, é o período de expansão do pensamento filosófico, é o período de expansão da cultura grega, é o período de expansão do Império da Macedônia. Isso está, então, no final do século IV, com este movimento de expansão de Alexandre Magno, e o período deste primeiro helenismo, comumente, nós o colocamos no final do século IV até o início do século I antes de Cristo. E esse é o período, então, do primeiro helenismo, onde encontraremos estas escolas filosóficas, o platonismo, o aristotelismo, o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o ecletismo. Então temos 6 escolas filosóficas principais. Temos outras, menos importantes, mas as principais são estas. Depois, então, nós temos
uma quinta etapa do período da filosofia antiga, que nós também podemos chamar de um segundo helenismo, ou um segundo período da filosofia helenística. Daí que outros teóricos, outros historiadores da filosofia vão dizer que existiu apenas um período helenístico, que cobre estes dois enumerados pelo Padre Arza, enquanto outros historiadores da filosofia preferem distingui-los entre primeiro helenismo e segundo helenismo, ou primeira etapa da filosofia helenística e segunda etapa da filosofia helenística, como quer que seja. A segunda etapa da filosofia helenística encontra-se no século I a.C. e vai até o século I depois de Cristo, cobre então mais ou menos 200 anos. Na Idade Imperial, a corrente filosófica mais fecunda é o neoplatonismo, precedida pelo platonismo médio e o neopitagorismo, e marcada pela coloração religiosa que assume a especulação filosófica de todo o período. Então, o segundo helenismo, ou a segunda etapa da filosofia helenística, é marcada, sobretudo, pelo neoplatonismo. Quando Amônio Sacas funda a sua escola filosófica em Alexandria, já estamos no tempo imperial, como disse o Padre Arza. O que isso significa? Significa que o mundo grego, o mundo helenístico, foi dominado por Roma. Então tudo já pertence ao Império Romano. Por isso, a Idade Imperial. Nós temos então a fundação da cidade de Alexandria, um pouco antes do segundo helenismo, e Amônio Sacas vai fundar sua escola filosófica em Alexandria, funda o neoplatonismo. Foram discípulos de Amônio Sacas Plotino e também Orígenes, e depois foi discípulo de Plotino Porfírio. São os principais nomes do neoplatonismo. Pertencem, portanto, o neoplatonismo, o platonismo médio e o neopitagorismo, são as principais escolas filosóficas deste período do segundo helenismo, ou ainda a segunda etapa da filosofia helenística. Por fim, nós temos uma sexta etapa da história da filosofia antiga. O Padre Arza nos diz o seguinte: por último, embora cronologicamente simultâneo ao platonismo médio e ao neoplatonismo, nós temos o primeiro pensamento cristão. Então, simultaneamente ao neoplatonismo e às escolas filosóficas pagãs presentes nos primeiros séculos da era cristã, simultaneamente a eles, nós temos o surgimento da filosofia patrística, aquilo que nós chamamos de patrística, que no Ocidente vai do século I depois de Cristo até meados do século VI depois de Cristo. No Oriente, a patrística vai até o século VII depois de Cristo. Alguns historiadores da filosofia apresentam certas variações, mas aproximadamente então a patrística terminaria no final do século VI, no início do século VII depois de Cristo. Portanto, essa segunda etapa da filosofia helenística começa lá no século I antes de Cristo. Ganha força no século I depois de Cristo, no século II, permanece, tanto o neoplatonismo quanto as outras escolas filosóficas permanecem até o ano de 529, mas cada vez com menos força, cada vez com menos influência. E quem ganha grande vigor nos primeiros séculos da era cristã são os filósofos cristãos, a patrística, que aos poucos começa a ganhar vigor. Então, esta sexta etapa da filosofia antiga é composta pela patrística, pelos textos da patrologia, que começam então no primeiro século da era cristã,
e vai terminar no final do século VI, no século VII depois de Cristo, dependendo do autor, do historiador da filosofia que estivermos usando como referência. Então, esta é a sexta e última etapa da história da filosofia antiga, o primeiro pensamento cristão, a patrística, ocupado durante os primeiros séculos de nossa era em interpretar, servindo-se das categorias filosóficas do momento, a fé revelada, para compreendê-la com maior profundidade, defender sua originalidade e fazê-la mais acessível ao entorno cultural helênico pagão. Então, a patrística. Neste curso, nós não iremos nos concentrar em todas estas etapas da filosofia antiga, vamos nos concentrar nos pré-socráticos e nos clássicos. Portanto, nos pré-socráticos, nos sofistas e em Sócrates, Platão e Aristóteles. Muito bem. Posto isto, então, que ainda possuía um caráter de introdução, uma vez que discorremos acerca das etapas da filosofia antiga, a partir de agora, nós começaremos a estudar, então, a filosofia pré-socrática. Estudaremos os filósofos, os principais filósofos do período pré-socrático. Pois bem, podemos nos colocar então diante da seguinte pergunta: qual é o principal problema filosófico que vai aparecer em todos os filósofos pré-socráticos? Qual é o principal tema em torno do qual eles irão pensar, refletir e discorrer? Bom, são dois os principais problemas comuns a todos os filósofos pré-socráticos. Quais são eles? Todos os filósofos pré-socráticos se perguntam a respeito da causa de todas as coisas. É o problema da causa e dos princípios de todas as coisas que existem. Então é o problema da aitia, palavra grega que significa causa, e o problema da arché, princípio. Portanto, este primeiro tema, este primeiro problema estará presente em todos os filósofos pré-socráticos. Eles todos se perguntarão sobre a causa e o princípio de todas as coisas que existem. Depois, um segundo problema filosófico, uma segunda questão filosófica presente em todos os pré-socráticos é a investigação da natureza de todas as coisas. Então, os filósofos pré-socráticos são conhecidos também como filósofos da natureza, ou filósofos naturalistas, ou ainda filósofos da physis. Physis é uma palavra grega que significa natureza. Porque justamente estes filósofos se perguntavam, questionavam, buscavam compreender a natureza enquanto mundo material constituído de elementos. Então, o movimento dos astros, o movimento da Lua, da Terra, do Sol, dos astros, das estrelas, por assim dizer, no pensamento deles. E também como as coisas se dão neste mundo material. Então, são os filósofos da natureza, em um primeiro sentido, porque queriam descobrir como é que todas as coisas que existem funcionam, como é que elas estão relacionadas. Mas também, num segundo sentido, são chamados filósofos da natureza porque se perguntam sobre a natureza de todas as coisas, ou seja, o que é. Buscam a essência, buscam a causa, buscam dizer o que são todas as coisas que existem. Estes dois problemas filosóficos, portanto, estarão presentes em todos os pré-socráticos. Os primeiros filósofos pré-socráticos que nós estudaremos são os filósofos conhecidos como jônios.
Estudaremos primeiro, então, os 3 filósofos de Mileto, né? Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. No segundo mapa que enviamos a vocês pelo WhatsApp, que também pode ser encontrado no Drive, nós podemos localizar aqui a cidade de Mileto, onde viveram então Tales, Anaximandro, Anaxímenes. São os filósofos pré-socráticos, portanto estão indicados pela cor amarela. Mileto ficava mais ou menos a sudeste de Éfeso, norte de Rhodes, onde viveu, por exemplo, Andrônico de Rhodes, que foi o editor das obras de Aristóteles, e aproximadamente a leste de Samos, onde viveu Pitágoras, né? Mileto, então, era uma cidade do Oriente Próximo. Não é uma cidade grega, propriamente dita, mas é uma cidade que pertence à Grécia. É uma colônia grega. Portanto, Mileto, bem como as outras cidades da Jônia, né, essa região mais litorânea do Oriente Próximo, todas essas regiões são chamadas de Magna Grécia, ou Grécia Grande. São as colônias gregas sobre as quais a Grécia exercia uma influência, mas também possuíam uma certa liberdade administrativa, uma liberdade política com relação às suas metrópoles, sobretudo Atenas, né? Nós estudaremos, portanto, estes chamados filósofos jônios, começando pelos filósofos de Mileto, Tales, Anaximandro e Anaxímenes. O padre Yarza, na página 23 do seu livro, faz uma introdução acerca destes filósofos da Jônia, ou filósofos dessa região jônica. E o padre Yarza nos diz o seguinte: como temos dito, o precedente imediato dos filósofos de Mileto são os poetas teólogos, cujas obras apresentam, porém, notáveis pontos de contato com o pensamento dos primeiros filósofos, né? Então, temos que trazer presente aquilo que dissemos na aula passada, na qual nós contextualizamos o surgimento da filosofia, e vimos, então, que aqueles que precedem os primeiros filósofos, aqueles que precedem o surgimento da filosofia, são os poetas teólogos, né? Que explicam, então, o surgimento de todo o cosmos, que fazem uma cosmogonia por meio da mitologia, né? Estes textos, estes poemas, estavam presentes na cultura grega e também na Magna Grécia, e, portanto, influenciam o pensamento dos primeiros filósofos. A Teogonia de Hesíodo, por exemplo, não propõe apenas uma origem dos deuses, mas também uma origem do mundo. Então, já os poetas, já a mitologia se perguntava acerca da causa, da origem de todas as coisas, mas dava uma explicação fantástica, fantasiosa, mitológica, né? E não filosófica propriamente dita, né? Portanto, já na Teogonia de Hesíodo, por exemplo, ele nos propõe não apenas uma origem dos deuses, mas também a origem do mundo. Não obstante, o que permite fazer de Tales o primeiro filósofo e o distinguir dos poetas teólogos é que se move em um novo plano, o plano da razão e não mais do mito, né? Então, Tales vai se colocar diante do mesmo problema que também se colocaram os poetas. Qual é a causa, qual é a origem de todas as coisas? Porém, os poetas buscaram uma resposta para este problema, para esta questão, por meio da mitologia. Deram uma resposta fantástica. Tales
não seguirá este caminho. Tales de Mileto procurará dar uma resposta a este problema, a esta questão sobre a origem e a causa de todas as coisas, por meio da razão. Por meio do que viria a ser chamado, posteriormente, de logos. A reflexão filosófica. Né? A razão, que busca, por meio de argumentos lógicos, explicar, então, a origem de todas as coisas. Isso não quer dizer que Hesíodo, e mais em geral os poetas teólogos, não usaram a razão, né? Nem que Tales ou os posteriores filósofos, nem que neles o elemento mítico esteja ausente. Mas, na visão aristotélica, naqueles predomina o elemento fantástico, mitológico, enquanto em Tales e nos jônicos a razão, o logos, prevalece. Então, afirmar que os poetas tentavam dar uma resposta ao problema da origem de todas as coisas por meio da mitologia não quer dizer que não haja neles reflexão. Existe uma reflexão, mas uma reflexão que parte do elemento fantástico, que parte da mitologia, né? E que, portanto, predomina o elemento fantástico. Porém, em Tales de Mileto e nos filósofos posteriores a ele, predomina o exercício da razão enquanto raciocínio lógico, né? Desprendendo-se, portanto, daquilo que é fantástico, dos elementos fantásticos da mitologia, mas não que não esteja presente nos filósofos pré-socráticos, nos filósofos jônicos, primeiramente, também elementos fantasiosos. Né? Estavam presentes, mas o que predomina no pensamento destes primeiros filósofos é a razão, o logos, o exercício racional, a busca da verdade, a busca da explicação deste problema sobre a causa e os princípios por meio de uma reflexão argumentativa, por meio do logos. O logos, então, prevalece. Aos poucos, então, a filosofia irá separar-se da mitologia. Aos poucos, portanto, paulatinamente, a filosofia, ao separar-se da mitologia, procurará explicações cada vez mais racionais, científicas, para todos os fenômenos da natureza. Pois bem, continua dizendo o padre Iarza, prova disso é que, embora movendo-se em um horizonte especulativo, em parte semelhante, cosmológico, os poetas não se propunham individuar o primeiro princípio absoluto de todo o real, mas transmitir a geração do cosmos. Para os jônicos, em contrapartida, a busca do princípio constitui a questão central da qual parte a sua especulação e o que lhes faz ser filósofos. Os filósofos jônicos são Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Cada um deles, como veremos, propõe soluções distintas ao problema do princípio primeiro. Mas, em todo caso, consideram que tal princípio deve ser único. Esta circunstância, junto com sua origem jônica, permite aproximar-se ao seu estudo, a figura de Heráclito, cujo pensamento, por outras razões, se diferencia notoriamente dos três primeiros. Então, seguiremos o roteiro proposto pelo padre Iarza, também proposto pelo Giovanni Reale, na sua História da Filosofia. Estudaremos primeiro os filósofos jônicos, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, e depois aproximaremos do pensamento destes o pensamento de Heráclito de Éfeso, que se opõe, de certa forma, ao que estes três pensaram. Pois bem, posto isto, começaremos a estudar agora, então, o pensamento de Tales de Mileto. Tales de Mileto é considerado por todos
os historiadores da filosofia, e já por Aristóteles, o primeiro filósofo. Tales de Mileto, então, é um sujeito importante, um nome importante, que vai aparecer tanto na história da filosofia geral, quanto na história da filosofia antiga e pré-socrática. Pois bem, falemos um pouco sobre Tales de Mileto. Vamos seguir primeiro o texto do padre Iarza e depois nós também falaremos um pouco sobre o texto do Giovanni Reale. Tales de Mileto teria nascido então nesta cidade da Jônia, que pertence à Grécia, colônia grega, está na Magna Grécia, a cidade de Mileto. E Tales teria vivido no século VI a.C. Alguns dizem que Tales teria nascido por volta do ano 625, 624 a.C., século VII, portanto, e teria morrido por volta do ano de 546 a.C. Século VI, portanto, a produção intelectual de Tales teria acontecido no século VI e por isso nós marcamos o século VI como o século no qual surgiu a filosofia ocidental e Tales de Mileto como sendo o primeiro filósofo. Claro que existiram outros antes dele, sobretudo os poetas teólogos que o influenciaram, e ele influenciou os seus posteriores. Diretamente os seus discípulos, mas também as escolas filosóficas que surgiriam depois. Temos um marco, então, aqui na história da filosofia. Porém, estas datas são aproximadas. Jamais conseguiremos estabelecer definitivamente uma data para nascimento e morte de Tales de Mileto, porque nós não temos os recursos para fazermos isso. Portanto, é mais honesto afirmar que Tales viveu e produziu sua filosofia no século VI a.C. Pois bem, diz o padre Iarza, Tales nasceu em Mileto em uma data que só podemos saber com certa aproximação e que nos levaria a pensar que desenrolou sua atividade científica e filosófica nos inícios do século VI a.C. Então, por honestidade intelectual, nós podemos fazer esta afirmação. Tales, então, nasceu em Mileto e a sua atividade científica e filosófica se deu nos inícios e meados do século VI a.C. Desde uma antiga tradição, nós o consideramos como o primeiro dentre os filósofos e, de algum modo, como protótipo do homem sábio. Sobre sua atividade possuímos numerosos testemunhos que lhe atribuem um papel importante na vida do seu povo e fazem dele um eminente matemático, astrônomo e político. Então, Tales teria desenvolvido seus estudos científicos nestas áreas, principalmente, na matemática, na astronomia e na política. Quem nunca ouviu falar na escola, do Teorema de Tales, na matemática? Sobre o seu pensamento filosófico, as fontes são mais discretas, em parte porque o mesmo nada escreveu, e se reduzem substancialmente às informações que nos transmite Aristóteles. Então, quer dizer, sobre o pensamento filosófico de Tales, não chegou até nós nenhum livro, e não chegou até nós nenhum texto diretamente escrito por ele, possivelmente porque Tales nunca escreveu nada, mas transmitia a sua doutrina filosófica de maneira oral. O que nós temos então? Nós temos fragmentos do pensamento de Tales de Mileto que foram escritos por outros filósofos posteriores a ele, principalmente Aristóteles.
Segundo o seu testemunho, o testemunho de Aristóteles, o pensamento de Tales poderia compendiar-se em duas doutrinas fundamentais: a água como princípio de todas as coisas e a alma como princípio motor. Não é? Então, Tales de Mileto também se colocou diante deste problema, ou diante desta principal questão do período pré-socrático. Qual é a causa, qual é a origem de todas as coisas? O problema da aitia, causa, o problema do princípio, arqué. E Tales vai dizer que o princípio primeiro de todas as coisas é a água. E também vai discorrer acerca da alma, como princípio motor, sobretudo, dos entes vivos. Né? Então essa é a introdução que faz o padre Iarza. Giovanni Reale, na sua História da Filosofia, neste texto que nós enviamos a vocês pelo WhatsApp e que também pode ser encontrado no Drive, né? Giovanni Reale vai resumir a vida e o pensamento de Tales de Mileto dizendo o seguinte: Tales de Mileto, final do século VII, primeira metade do século VI a.C., é o criador do ponto de vista conceitual, do problema concernente ao princípio, arqué, ou seja, a origem de todas as coisas. Tales, então, vai buscar uma resposta a essa problemática, já existente na mitologia, por meio do exercício racional. O princípio é, propriamente, aquilo de que derivam e em que se resolvem todas as coisas, e aquilo que permanece imutável, mesmo nas várias formas que pouco a pouco assumem. Tales identificou o princípio com a água, pois constatou que o elemento líquido está presente em todo lugar em que há vida, e onde não existe água, não existe vida. Então, para Tales de Mileto, a causa e o princípio de todas as coisas é a água. Não é? Esta realidade originária foi denominada pelos primeiros filósofos de physis, natureza, no sentido antigo e originário do termo, que indica a realidade no seu fundamento. Então, o que a coisa é? Os físicos, ou filósofos da physis, filósofos da natureza, os físicos, por conseguinte, foram chamados todos os primeiros filósofos que desenvolveram esta problemática iniciada por Tales. São os filósofos, então, da natureza, ou filósofos naturalistas, ou filósofos da physis, deste problema e questão filosófica. Portanto, os pré-socráticos são conhecidos como filósofos da causa, do princípio, e os filósofos da natureza, porque investigam a natureza, o que as coisas são, de onde vieram. São os dois principais problemas, as duas principais temáticas, questões, diante das quais irão se debruçar os pré-socráticos. Né? Seguindo então o padre Iarza, nós podemos separar o pensamento de Tales de Mileto em duas características principais. Então, para Tales, a água é o primeiro princípio de todas as coisas e a alma é o princípio motor de todos os entes vivos. Falemos acerca da primeira questão. A água como princípio, como causa de todas as coisas. O ponto principal da cosmologia de Tales é a consideração da água como princípio supremo. Né? Então, Tales constrói uma cosmologia, lembrando que cosmologia é diferente de cosmogonia. A cosmogonia foi feita pelos poetas teólogos, principalmente Homero e Hesíodo, como dissemos na aula passada. É uma explicação da origem do cosmos por meio da mitologia, uma cosmogonia. A cosmologia é feita pelos filósofos, porque busca, por meio da investigação racional, dar uma explicação sobre a origem do cosmos,
sobre a origem do universo. Né? Então a cosmologia de Tales começa pela afirmação de que a água é o elemento primordial, é a causa e o princípio de todas as coisas. Né? Aqui nós poderíamos abrir um parênteses para nos colocarmos diante de uma seguinte perspectiva. Está no plano de ensino desse curso, né, que nós vamos estudar a filosofia pré-socrática e clássica na perspectiva da filosofia cristã. Então nós poderíamos nos perguntar aqui quais são as sementes do verbo, expressão cunhada por Santo Irineu, mas retomada pelo Concílio Vaticano II. Poderíamos nos perguntar aqui, nestes filósofos pré-socráticos e em Tales, qual é a semente do verbo já presente? O que nós queremos significar com essa expressão sementes do verbo? Entendendo o verbo pelo verbo de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, a verdade encarnada, o verbo encarnado, Cristo Jesus. Quais são as verdades presentes já nos pré-socráticos e que apontam para o verbo, a verdade plena? Primeiro que uma das sementes do verbo existentes nos pré-socráticos é justamente essa pergunta: qual é a causa e o princípio de todas as coisas, né? A palavra arché, princípio, vai aparecer no capítulo 1 do Evangelho de São João, né? En arché en ho logos, né? Arché, princípio. Qual é o princípio, a causa de todas as coisas? É uma pergunta teológica, né? Porque nós que somos cristãos, cremos e conhecemos que Deus é o princípio primeiro de todas as coisas que existem, é o Criador. Pois bem, essa pergunta sobre a causa primeira de todas as coisas já estava presente nos filósofos pré-socráticos e no primeiro dentre eles, Tales de Mileto. Se nós tomarmos conosco o dicionário de grego do Novo Testamento, nós veremos que uma palavra importante presente nas Escrituras é exatamente esta, arché, princípio, início, começo, origem. Né? Qual é o princípio de todas as coisas que existem? Com essa palavra começa o Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra. Com esta palavra começa o Evangelho de São João, en arché en ho logos, no princípio era o verbo. Texto que vai ser importante, por exemplo, para os neoplatônicos. Um texto da revelação que será muito respeitado pelos neoplatônicos. Né? Pois bem, voltando então para Tales. Para ele, para a sua cosmologia, a água é o princípio de todas as coisas. Aristóteles expõe assim o pensamento do filósofo de Mileto. Então agora nós vamos ler um texto que o padre Arza vai citar, extraído da metafísica aristotélica. Então esse texto que vamos ler agora não é de Tales, de Mileto. Foi escrito por Aristóteles. Né? Aristóteles, portanto, está no século IV antes de Cristo. Tales de Mileto está no século VI antes de Cristo. Mas é Aristóteles que nos transmitiu o pensamento de Tales de Mileto. Aristóteles é o filósofo mais próximo historicamente de Tales a nos transmitir o que ele pensava. Esse texto que vamos ler está no texto do Padre Arza em espanhol, mas eu vou ler em português, extraído então da coleção dos Pensadores, o volume 1. Esse texto foi enviado a vocês pelo WhatsApp e também se encontra no nosso Drive, para quem quiser acompanhar a leitura. É o texto da doxografia. Eu estou então no número 1, Aristóteles, Metafísica 1.3, parágrafo 983b. É como se cita a metafísica aristotélica.
O Padre Arza vai citar, então, uma primeira parte deste parágrafo da Metafísica de Aristóteles. Não vou ler no espanhol, vou ler no português. Né? Quem quiser acompanhar a leitura pode fazê-lo conosco. Né? Diz então o texto. A maior parte dos primeiros filósofos, é Aristóteles falando dos pré-socráticos, ele ainda não usava essa expressão, pré-socráticos. Ele usava a expressão primeiros filósofos. Né? A maior parte dos primeiros filósofos considerava como os únicos princípios, arqué, de todas as coisas, os que são da natureza da matéria. Então, é Aristóteles falando acerca dos filósofos naturalistas. A maior parte dos primeiros filósofos considerava como os únicos princípios de todas as coisas os que são da natureza da matéria, natureza, physis. Claro, Aristóteles está usando do conhecimento dos filósofos anteriores para expor a sua doutrina das quatro causas. E na visão aristotélica, os pré-socráticos haviam descoberto a causa material. Aristóteles vai chamá-la de causa material. Então, na visão de Aristóteles, na visão aristotélica, os pré-socráticos eram filósofos que investigavam a causa material, a causa da natureza de todas as coisas materiais. Os filósofos que nós chamamos de pré-socráticos, né, os primeiros filósofos, não se viam dessa maneira, descrita por Aristóteles. Eu estou fazendo este parêntese, essa nota de rodapé, para que nós possamos evitar todo tipo de anacronismo. Né? Aristóteles, no século IV a.C., já estava fazendo uma reflexão acerca do conhecimento dos filósofos anteriores, que nós chamamos de pré-socráticos. Né? Pois bem, continua Aristóteles então. Aquilo de que todos os seres são constituídos, então, aquilo de que todos os seres são constituídos, ou seja, de que são feitos os seres, de que são feitas todas as coisas. A causa material para Aristóteles corresponde à causa e o princípio de todas as coisas para os pré-socráticos, né? Que vão encontrar uma resposta para este problema na natureza. Então, a causa material. Aquilo de que todos os seres são constituídos e de que primeiro são gerados e em que por fim se dissolvem, enquanto a substância subsiste, mudando-se apenas as afecções, tal é para eles o elemento, tal é o princípio dos seres. E por isso julgam que nada se gera nem se destrói, como se tal natureza subsistisse sempre. O que Aristóteles está dizendo aqui? Aristóteles está dizendo que para os pré-socráticos, a causa de todas as coisas que estão presentes na natureza, a causa do cosmos, a cosmologia, é um elemento que está presente em tudo e que não se dissolve quando os seres acabam. Não é? Que elemento é este? Para Tales, é a água. Continua dizendo Aristóteles, pois deve haver uma natureza qualquer, ou mais do que uma, donde as outras coisas se geram, se engendram, mas continuando ela mesma. Quanto ao número e à natureza destes princípios, nem todos dizem o mesmo. Então, os filósofos pré-socráticos estão de acordo em se perguntar sobre a causa e o princípio de todas as coisas, mas se distinguem entre si, não estão de acordo quanto à resposta a essa pergunta. Né? Tales, o fundador de tal filosofia, diz ser a água o princípio. É por este motivo também que ele declarou que a terra está sobre a água. Então aqui nós temos um escrito de Aristóteles, que nós temos certeza que Aristóteles escreveu. Nós temos então o texto mais antigo
da história da filosofia e da história em geral, que registrou o pensamento de Tales de Mileto é este aqui. Né? O texto, então, de Aristóteles, que viveu no século IV a.C. e que escreveu acerca de um filósofo que viveu 200 anos antes dele, século VI a.C., aproximadamente. Né? Então, Aristóteles diz: Tales, o fundador de tal filosofia, diz ser a água o princípio. Então, para Aristóteles, Tales de Mileto é o fundador desta filosofia que investiga a causa, a aitia, o princípio, a arqué, e é o fundador da filosofia enquanto tal. O fundador de tal filosofia diz ser a água o princípio de todas as coisas, e é este motivo também de que ele declarou que a terra está sobre a água. Então, Tales também teria suposto que os continentes, a terra, flutuam em cima do oceano, da água. Né? Essa era a visão cosmológica primitiva do primeiro filósofo da história. Esse texto que acabamos de ler é citado pelo padre Arza, e agora eu volto a ele. Né? Deste primeiro testemunho, podemos deduzir não só que a água foi para Tales o princípio primeiro, mas também o alcance e função de tal princípio. De um lado, dele procede tudo. Primeiro, a origem de sua geração, e a ele tudo se reduz, o termo de sua corrupção. Então, a água está presente na geração de todos os entes vivos, e a água está presente na corrupção, quando todos os entes vivos morrem. E, desde a perspectiva aristotélica, o constitutivo material originário de todas as coisas, o que nelas persiste como substrato, né? E o que tudo se converte mediante a corrupção, é a água. Né? Mas por que Tales viu na água o princípio supremo? Também é Aristóteles quem nos dá as corretas indicações. Então agora o padre Arza faz uma segunda citação, que é a continuação do texto que ora estávamos lendo. Né? Então, continuando o número 1 da doxografia, o texto da Abril Cultural, que foi enviado a vocês, o texto continua dizendo: levados sem dúvida a esta concepção, por ver que o alimento de todas as coisas é úmido, e que o próprio quente dele procede e dele vive, ora, aquilo de que as coisas vêm é para todos o seu princípio. Por tal observar, adotou esta concepção, e pelo fato de que as sementes de todas as coisas terem a natureza úmida, e a água é o princípio da natureza para as coisas úmidas, alguns há que pensam que também os mais antigos, bem anteriores à nossa geração, Aristóteles fala no século IV, os primeiros a tratar dos deuses, ou seja, os poetas teólogos, teriam a respeito da natureza formado a mesma concepção. Então, na visão de Aristóteles, Tales de Mileto afirmou que a água é o princípio de todas as coisas. Por quê? Porque Tales observou que nas sementes existem água, que os seres, as plantas, os animais, o homem precisam da água para nascer, precisam da água para viver, e quando morrem exalam água. Né? E que da água, então, nasce e surge a vida. Para Tales de Mileto, portanto, a causa e a origem de todas as coisas está na água. Ora, já podemos encontrar aqui, de certa forma, uma segunda semente do verbo. Ou não é verdade que a causa e o princípio da vida cristã está nas águas batismais? Né? Então nós encontramos aqui em Tales de Mileto uma certa prefiguração, não veterotestamentária, mas uma prefiguração filosófica da causa e do princípio
da própria vida cristã, que se encontra nas águas batismais. Né? Uma certa semente do Verbo. Todavia, não podemos ir mais além do que isso. Né? Tales não tinha em mente, nem sequer imaginava o que seria um dia o batismo. Né? Tales de Mileto pertenceu, portanto, às colônias gregas no século VI a.C., enquanto Israel estava vivendo o período da revelação antiga, aproximando-se do exílio da Babilônia. Né? Pois bem, alguns há que pensam que também os mais antigos, bem anteriores à nossa geração, os primeiros a tratar dos deuses, teriam a respeito da natureza formado a mesma concepção. Então Aristóteles está dizendo, mas Tales não foi o primeiro a pensar que a água é a origem de todas as coisas. Isso já estava presente nos poetas teólogos, sobretudo Hesíodo e Homero. Então, na visão de Aristóteles, a água como princípio, esse elemento, enquanto princípio, já estava presente nos autores mais antigos do que Tales. O que Tales fez foi pegar esse elemento e dar uma explicação racional. Pois consideram Oceano e Tétis os pais da geração, e o juramento dos deuses à água, chamada pelos poetas de estige. Pois o mais venerável é o mais antigo. Ora, o juramento é o mais venerável. Então, na visão de Aristóteles, os deuses gregos, Oceano e Tétis, são tidos como os primeiros a gerar vida, né? E os primeiros a jurar. E o juramento dos deuses foi marcado pela água. Isso é narrado pelos poetas teólogos, né? Que retratam então o princípio das coisas por meio destes deuses, Oceano e Tétis, os pais da geração, e o juramento dos deuses, a água. Tales teria então herdado esta reflexão dos poetas teólogos e buscado uma reflexão racional para fundamentar esta sua posição. O que não é de surpreender, não é de se surpreender, porque, no fim das contas, os primeiros filósofos estão muito próximos, inclusive historicamente, mas também intelectualmente. Os primeiros filósofos estão muito próximos da mitologia, do elemento fantástico, da construção cosmogônica dos poetas teólogos. Então, os primeiros filósofos herdaram traços da mitologia, mas buscaram dar explicações para o conhecimento mitológico por meio da razão, por meio do logos. Né? Pois bem, este é então o testemunho de Aristóteles acerca de Tales de Mileto, e eu volto novamente agora para a explicação do padre Iarza sobre esse texto que acabamos de ler. São razões que podem parecer ingênuas, diz o padre Iarza, provenientes de observações talvez excessivamente elementares, mas são razões. São razões que pretendem explicar o assombroso, reduzir a unidade de um princípio à multiplicidade do mundo físico, e não narrações fantásticas. Então, Tales busca dar explicações racionais e não mitológicas para este princípio sendo a água. Porém, talvez a explicação racional de Tales tenha sido orientada por anteriores mitos. É a suspeita de que, de algum modo, deixa entrever Aristóteles e que levou numerosos historiadores a assimilar o princípio de Tales a determinadas afirmações mitológicas. Então, o próprio texto de Aristóteles que acabamos de ler deixa entrever que talvez Tales de Mileto tenha herdado o elemento primordial, sendo a água, dos poetas teólogos, da mitologia. Mas o fato é que Tales faz uma coisa nova, uma coisa... ele inaugura o pensamento filosófico na medida em que busca dar uma explicação racional à causa que o mito também havia apresentado. Tales não vai tentar explicar mitologicamente, mas racionalmente,
acerca da causa e do princípio de todas as coisas, que para ele é então a água. É o que, inclusive, a crítica moderna explicará acerca de Tales. Hegel é dessa opinião, e Hegel teceu um longo comentário o fragmento aristotélico que acabamos de ler. Também Friedrich Nietzsche escreveu um longo comentário acerca do que acabamos de ler, né? Mas Nietzsche parece instrumentalizar este conhecimento pré-socrático para fins que ele desejava, né? Então nós não vamos ler estes textos em aula, mas esses textos existem e estão publicados aqui também, no volume 1 dos Pensadores da Abril Cultural. Tanto o texto de Hegel quanto o texto de Nietzsche estão publicados aqui. São interessantes, mas nós precisamos lê-los desde uma perspectiva cristã. Nós precisamos ler não só desde uma perspectiva cristã, precisamos lê-los também desde uma perspectiva de honestidade intelectual. Hegel menos, Nietzsche mais, instrumentalizam o conhecimento pré-socrático para chegar a fins que desejavam, né? Então fica aqui esta nota de rodapé, né? Nós não vamos entrar em mais detalhes, mas isso daria um bom debate filosófico e hermenêutico também, né? Enfim, ficamos então com o padre Iarza, né? Que exista um rastro mitológico no pensamento de Tales, mesmo não podendo demonstrá-lo, é provável. Então, o padre Iarza é da opinião de que existe sim um rastro mitológico no pensamento de Tales de Mileto. É provável que sim. Mas o que importa ressaltar, uma vez mais, é o caráter racional da afirmação do filósofo de Mileto, que a distingue nitidamente de qualquer proposição mitológica a que possa parecer-se. Então, a explicação de Tales é distinta da explicação dos poetas teólogos. Tales faz filosofia e os poetas teólogos fazem mitologia, né? Muito bem. Discorremos então acerca do primeiro princípio para Tales de Mileto, a água. Falemos agora do segundo ponto importante apontado pelo padre Iarza, e também um segundo fragmento extraído de Aristóteles, não mais da Metafísica, que é uma obra de Aristóteles, importante dizer isso. Talvez muitos de nós estamos fazendo um primeiro curso de filosofia, então Metafísica é o nome de uma obra de Aristóteles. Esse nome não foi cunhado por Aristóteles, o nome Metafísica foi cunhado pelo editor das obras de Aristóteles, que foi Andrônico de Rhodes. Aristóteles chamava, o que Andrônico de Rhodes chamou de metafísica, Aristóteles a chamava de filosofia primeira, protefilosofia, ou filosofia das causas. E a metafísica é um texto que está depois da física, né? É uma obra de Aristóteles, portanto, composta de vários livros. Todavia, uma outra obra de Aristóteles, que é o De Anima, Psique, portanto, nessa obra Aristóteles também vai citar Tales de Mileto, porque Tales de Mileto também deixou-nos um conhecimento acerca da alma. Então é o segundo tópico apontado pelo padre Iarza acerca do pensamento de Tales de Mileto. A alma é o princípio do movimento. Se a água é o princípio de todas as naturezas que existem no mundo real, para Tales de Mileto também a alma é o princípio de todo o movimento que existe nesse mundo. E aí nós veremos que o conceito de alma para Tales de Mileto e para os pré-socráticos é distinto, obviamente, do conceito de alma para a filosofia e a teologia cristã, né? Mas também encontramos aqui uma outra semente do verbo.
Qual semente do verbo? O pensamento racional e filosófico que nos aponta para a existência da alma, né? E a alma enquanto princípio de todo movimento. Muito bem, vamos ler então o texto do Padre Yarza. O resto das proposições que nos transmite Aristóteles fazem referência à doutrina de Tales sobre a alma, apresentando também indicações valiosas sobre a sua teologia. Então, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo da história ocidental, mas não abandonou a teologia. Isso significa que o pensamento racional e filosófico conviveu com o pensamento teológico. Aliás, Tales de Mileto e os pré-socráticos e também os clássicos fazem aquilo que nós chamamos hoje de teologia natural, ou seja, uma investigação racional filosófica que busca investigar, encontrar os vestígios da presença de Deus. Tales faz uma teologia diferente de uma teogonia. Uma teogonia é uma explicação dos deuses, segundo o pensamento fantástico e mitológico. Uma teologia, teos, Deus, logia, estudo racional argumentativo. Então, teologia é uma investigação racional filosófica acerca de Deus. O que a razão consegue, até onde a razão consegue alcançar verdades acerca de Deus. Tales poderia ser chamado também o primeiro teólogo natural. Teólogo natural porque ainda não está presente a revelação divina. A revelação divina já estava presente no século VI a.C. em Israel, né? No povo hebreu, no povo judeu. A revelação da antiga aliança. Mas a revelação não estava presente, pelo menos não no centro da vida dos gregos e da Magna Grécia. Portanto, Tales de Mileto é o primeiro teólogo natural que busca investigar quem é Deus e Deus enquanto princípio por meio da razão e não da revelação. A razão e não fé, né? Pois bem, o Padre Yarza diz então: o resto das proposições que nos transmite Aristóteles fazem referência à doutrina de Tales sobre a alma, apresentando também indicações valiosas sobre a sua teologia. Então agora o Padre Yarza fará uma citação que nós também enviamos a vocês em português. É este texto, extraído da coleção dos Pensadores, está no Drive e enviamos também pelo WhatsApp. É um fragmento extraído então da obra de Aristóteles intitulada De Anima, parágrafo 5.411 a 7. Né? E Aristóteles diz: e afirmam alguns que ela, a alma, está misturada com o todo. É por isso que talvez também Tales de Mileto, pensou que todas as coisas estão cheias de deuses. Parece também que Tales, pelo que se conta, supôs que a alma é algo que se move, se é que disse que a pedra, o ímã, tem alma, porque move o ferro. Então, para Tales de Mileto, a explicação de todo o movimento que existe na natureza, não só o movimento corporal dos animais, não só o movimento corporal dos seres humanos, mas o movimento, por exemplo, dos rios, o movimento que um ímã provoca no ferro, o movimento do vento que sopra nas árvores, o movimento do planeta que gira em torno do próprio eixo, o movimento das estações do ano, o movimento da lua, para Tales de Mileto, é explicado pela existência de uma alma, presente então em todos esses elementos. É assim que Tales explicava então a origem do movimento, a causa do movimento presente na natureza. É um filósofo naturalista, pretende explicar a natureza. Pois bem, outro excelente do verbo, então, encontramos aqui a questão e o problema da alma, né? Diante do qual outros pré-socráticos irão se debruçar, problema diante do qual
Platão. Sócrates, Platão e Aristóteles também irão se debruçar, os neoplatônicos e a própria filosofia cristã, a partir já não só da razão mas também da revelação divina. Portanto, é um problema que Tales começou a pensar nele, o problema da causa do movimento, sendo a alma, que vai estar presente, é um legado de Tales que vai estar presente em toda a história da filosofia, até na filosofia contemporânea. Então, para Tales, a alma é o princípio do movimento. E o Padre Arza continua comentando esse texto. Qual era o pensamento de Tales ao afirmar a presença de deuses em todas as coisas? Que relação tem isso com a atividade motora da alma? Não é? Se pergunta o Padre Arza. Que a alma é o princípio da vida e do movimento, parece a conclusão lógica deduzida por Aristóteles da afirmação de Tales sobre o ímã. Então, para Tales de Mileto, na visão aristotélica, na visão de Aristóteles, porque é Aristóteles quem nos transmite a doutrina de Tales, para Aristóteles, então, Tales acreditava e explicava que o movimento de todas as coisas tem como princípio a alma, até mesmo daquilo que para nós hoje são considerados entes inanimados, como a atração magnética de um ímã. Que naquela época não se sabia o que era o magnetismo, mas se via, se constatava empiricamente que o ímã atraía o ferro. E Tales explicava esta atração natural por meio da existência de uma alma. Mas, segundo a posterior afirmação, não só a pedra magnética possuiria a alma, mas também todo o universo, que estaria penetrado de vida, embora muitas de suas partes pareçam inanimadas. Além disso, nos indicaria de alguma maneira o caráter divino dessa força vital. Então, para Tales, na visão de Aristóteles, a alma teria algo de divino, porque é capaz de mover todas as coisas. Nada mais se diz sobre a natureza da alma vivificadora e divina, embora é possível pensar que Tales a associasse à natureza do primeiro princípio, da água. Então aqui já é o Padre Arza pensando livremente. Nós não encontramos fontes para afirmar o que ele está dizendo aqui, então é uma visão do Padre Arza acerca do que ele estudou sobre Tales, que a alma remontaria também ao primeiro princípio, a água. Eu pessoalmente penso que o Padre Arza tem a razão, porque Tales apresenta a água como primeiro princípio e depois vai dizer que todas as coisas que estão em movimento possuem uma alma, numericamente diferente umas das outras. Então, as almas seriam causa do movimento, mas qual seria a causa das almas? Tales não diz, nem os filósofos posteriores que citam Tales, também eles não dizem, mas é possível, e apenas é possível, que Tales pensasse que a água seria a causa da existência das almas também. Essa é a opinião do Padre Arza. Deste modo, resultaria mais claro o pensamento de Tales. Todas as coisas procedem da água e em todas ela permanece como substrato. Todas as coisas devem ser, portanto, divinas e animadas. Então, na visão do Padre Arza, interpretando os comentários de Aristóteles, Tales teria pensado e concluído que Deus estaria presente em todas as coisas. Enfim, aqui termina o comentário do Padre Arza acerca de Tales de Mileto. O Padre Iñaki Arza citou apenas os dois fragmentos que aparecem nas obras aristotélicas, Metafísica e De Anima. Mas existe ainda um outro fragmento que citou Tales de Mileto, presente na obra de Física de Simplício. Simplício foi um filósofo e escreveu uma obra de física citando então Tales de Mileto, e também está aqui na doxografia, é o número 2,
do texto que enviamos a vocês, vamos ler e comentar brevemente esse texto. É um outro texto, um outro fragmento importante na história acerca de Tales de Mileto. Alguns dos que afirmam um só princípio de movimento, Aristóteles propriamente chama-os de físicos. Consideram que ele é limitado. Assim, Tales de Mileto, filho de Exámias e Hipão, que parece ter sido ateu, afirmavam que água é o princípio, tendo sido levados a isto pelas coisas que lhes apareciam segundo a sensação. Pois o quente vive com o úmido, as coisas mortas ressecam-se, as sementes de todas as coisas são úmidas e todo alimento é suculento. Tem água. Donde é cada coisa, disto se alimenta naturalmente. A água é o princípio da natureza úmida e é continente de todas as coisas. Por isso, supuseram que a água é princípio de tudo e afirmaram que a terra está deitada sobre ela. Os que supõem um só elemento afirmam-no ilimitado em extensão, como Tales diz da água. Então, para Simplício, Tales afirmaria que a água se estende por todo o cosmos, sendo a causa e o princípio não só de todo o movimento da alma, mas o princípio da própria vida. Né? Além disso, Simplício afirma que Tales de Mileto era filho de Exámias. Exámias teria sido, então, o pai de Tales de Mileto. Né? São alguns dados importantes extraídos, então, da obra de Física, escrita por Simplício, um testemunho posterior ao de Aristóteles. Portanto, o testemunho aristotélico é o mais antigo e o mais próximo, historicamente, de Tales de Mileto. Mas nós temos, além dos testemunhos de Aristóteles, o testemunho de Simplício, posterior a Aristóteles, mas verídico. É um texto que a historiografia encontrou argumentos muito eloquentes para afirmar que foi Simplício quem o escreveu. Estes 3 fragmentos compõem tudo o que temos acerca de Tales de Mileto. Existem outras histórias posteriores ao testemunho aristotélico, posteriores ao testemunho de Simplício. Todavia, estes testemunhos posteriores são muitas vezes fantasiosos. Alguns testemunhos acerca de Tales de Mileto dizem que ele, enquanto astrônomo, previu um eclipse, previu as estações do ano, previu as chuvas e a época das chuvas, e por isso Tales de Mileto teria sido capaz de orientar o plantio, de orientar os agricultores nas plantações, e eles então teriam colheitas fartas, a partir das orientações de Tales de Mileto. Todas essas histórias podem ser verdade, podem ser em parte verdades ou podem ser mentiras. Não sabemos. Não sabemos. Portanto, o que nós sabemos com certeza é o que está contido nesses 3 fragmentos. O resto são coisas que nós não conseguimos afirmar categoricamente. São histórias, né? Fiquemos então com aquilo que é mais certeiro. Pois bem, aqui nós terminamos então o nosso estudo acerca de Tales de Mileto. Né? Isso é tudo o que vamos dizer acerca de Tales de Mileto. Né? O próximo filósofo que nós estudaremos será Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto foi aluno, foi discípulo de Tales. Portanto, dos fragmentos de Anaximandro, nós podemos deduzir que Tales de Mileto teve seguidores, teve alunos, teve discípulos. Talvez tenha montado uma escola filosófica, não estruturada como as escolas de Platão e Aristóteles, mas já uma certa escola filosófica, como nós temos também as escolas de profetas no Antigo Testamento, no território de Israel.
Assim também, Tales de Mileto é possível que tenha montado uma escola filosófica, é possível que tenha tido como aluno, como discípulo, não somente Anaximandro de Mileto, mas também outros, que nós não temos registros. Mas é possível que tenha sido assim. Como quer que seja, estudemos agora o pensamento, então, de Anaximandro de Mileto, porque não há muito o que dizer acerca dele. Então nós teremos tempo hábil para estudar Anaximandro na aula de hoje, e com o estudo de Anaximandro nós terminaremos a aula de hoje, né? Anaximandro, então, nascido em Mileto por volta do ano de 611 a.C., Anaximandro era algo mais jovem do que Tales, e segundo os testemunhos que possuímos, foi discípulo seu. Esse testemunho de que Anaximandro foi discípulo de Tales é extraído das obras de Diógenes Laércio. Alguns historiadores da filosofia dizem que Anaximandro teria nascido por volta do ano 610, 611 a.C., século VII, portanto, e teria morrido algo em torno do ano de 547 a.C., século VI, portanto. O fato é que a produção intelectual de Anaximandro está no século VI, pertence ao século VI. E sabemos que Anaximandro foi então discípulo de Tales de Mileto. Sabemos também que Anaximandro foi autor de uma obra intitulada Sobre a Natureza. Esse testemunho nos faz pensar que, se Tales não escreveu um livro, Anaximandro o fez, não é? Portanto, autor de uma obra intitulada Sobre a Natureza, exerceu como seu mestre atividades diversas na investigação cosmológica. Então, também Anaximandro foi um investigador da cosmologia. Neste campo, porém, se distingue claramente de Tales ao assinalar como primeiro princípio o apeiron, isto é, o infinito, o ilimitado. Então, se para Tales de Mileto, princípio de todas as coisas é a água, para Anaximandro de Mileto, seu aluno e discípulo, o princípio de todas as coisas não é a água, mas sim o apeiron. Apeiron é uma palavra grega que significa o infinito, o ilimitado, né? Antes de lermos o fragmento acerca de Anaximandro, o texto da Abril Cultural nos traça também algumas características biográficas de Anaximandro e diz: concidadão, discípulo e sucessor de Tales, geógrafo, matemático, astrônomo e político, teria sido Anaximandro. De sua vida praticamente nada se sabe. Em compensação, os relatos doxográficos nos dão conta de que escreveu um livro intitulado Sobre a Natureza, tido pelos gregos como a primeira obra filosófica no seu idioma. Então, o primeiro livro, a primeira obra filosófica grega, teria sido este livro que Anaximandro de Mileto escreveu, cujo título seria este, Sobre a Natureza. Infelizmente, o livro se perdeu, não chegou até nós. Restando-nos apenas um fragmento e notícias de filósofos e escritores posteriores. Atribui-se a Anaximandro a confecção de um mapa do mundo habitado, a introdução na Grécia do uso do gnomon e a medição das distâncias entre as estrelas e o cálculo de sua magnitude. Então teria sido Anaximandro o primeiro astrônomo a medir a distância entre as estrelas e o primeiro astrônomo a calcular a magnitude, ou seja, a luz proveniente de uma estrela. É o iniciador da astronomia grega. Ampliando a visão de Tales, foi o primeiro a formular o conceito de uma lei universal, presidindo o processo cósmico total. Então, as investigações de Anaximandro de Mileto
se encontram também no ramo da cosmologia. O padre Ars agora fará uma citação extraída da obra sobre a física, escrita por Simplício, que nós vamos citar em português, extraída também da coleção da Abril. Esse texto está no Drive para quem quiser acompanhar a leitura. Nós não vamos ler o ponto número 1 inteiro, vamos ler apenas o trecho citado pelo padre Arza. Diz o texto. É um texto de Simplício sobre Anaximandro. Dentre os que afirmam que há um só princípio, móvel e ilimitado, Anaximandro, filho de Praxíades, de Mileto, sucessor e discípulo de Tales, disse que o ápeiron, o ilimitado, era o princípio e o elemento das coisas existentes. Foi o primeiro a introduzir o termo princípio. Diz que este não é a água, nem algum dos chamados elementos, mas alguma natureza diferente, ilimitada, e dela nascem os céus e os mundos neles contidos. Então vejam, aqui nós temos o testemunho de Simplício acerca de Anaximandro de Mileto. Simplício diz que Anaximandro foi filho de Praxíades. Então Praxíades teria sido o pai de Anaximandro. Praxíades de Mileto gerou então Anaximandro, que nasceu e viveu também em Mileto. Outra nota de rodapé interessante: na antiguidade, as pessoas não tinham nome e sobrenome. O que para nós hoje é sobrenome, para os gregos antigos, era a cidade da onde ele veio, a cidade da onde ele nasceu. Então, Tales de Mileto, Mileto não é o sobrenome de Tales, né? É a cidade onde ele nasceu, onde ele viveu. A mesma coisa acontece com Anaximandro e com os outros, né? Então, Anaximandro, filho de Praxíades de Mileto, sucessor e discípulo de Tales. Então, é Simplício quem afirma. Simplício viveu depois de Aristóteles. Simplício afirma que Anaximandro foi aluno, foi discípulo de Tales de Mileto, seu sucessor. E Anaximandro diz que a causa primeira de todas as coisas, o princípio, é o apeiron. Apeiron é então uma palavra grega que significa ilimitado. Era o princípio e o elemento das coisas existentes. Foi o primeiro a introduzir o termo princípio. Diz que este não era a água nem algum dos outros elementos. Então, para Anaximandro, o princípio primeiro, a causa primeira, não é nem a água, nem a terra, nem o fogo, nem o ar, nenhum dos 4 elementos. Mas alguma natureza diferente, ilimitada, e dela nascem os céus e os mundos contidos. Então, o apeiron teria sido a causa primeira de todas as coisas. O apeiron, ou seja, o ilimitado, o eterno, por assim dizer. E aqui nós já encontramos uma outra semente do verbo. Para Anaximandro, então, um ser, uma natureza ilimitada, infinita, por que não eterna, seria a causa primeira de todas as coisas. Já Giovanni Reale, acerca de Anaximandro, nesse texto extraído da sua História da Filosofia, esse texto também foi enviado a vocês, diz em resumo o seguinte: Anaximandro de Mileto, que viveu no final do século VII e na segunda metade do século VI a.C., foi provavelmente discípulo de Tales e continuou a pesquisa sobre o princípio. Criticou a solução do problema proposta pelo mestre, salientando sua incompletude pela falta de explicação das razões e do modo pelo qual do princípio derivam as coisas. Então, Anaximandro foi aluno, mas foi crítico de seu professor, Tales de Mileto.
Se o princípio deve poder tornar-se todas as coisas que são diversas tanto por qualidade como por quantidade, né? Se o princípio deve poder tornar-se todas as coisas que são diversas, tanto por qualidade como por quantidade, deve em si ser privado de determinações qualitativas e quantitativas. Deve ser infinito, espacialmente, e indefinido, qualitativamente. Então, quer dizer, Anaximandro pensa da seguinte maneira: se o primeiro princípio deve dar origem a todas as coisas que existem no mundo real, e se as coisas que existem no mundo real são de tamanhos diferentes, são de qualidades diferentes, e são, como Aristóteles chamaria, de substâncias diferentes, ora, esse princípio não pode ser a água, porque como é que a água se transformaria em uma pedra? Não é? O princípio não pode ser a água para Anaximandro. O princípio, portanto, seria para ele, para Anaximandro, algo indeterminado, que não podemos determinar. Não? Conceitos estes que em grego se expressam com um único termo, apeiron. O princípio que pela primeira vez Anaximandro designa com o termo técnico arché é, portanto, o apeiron. Então é Anaximandro o primeiro a usar o termo arché enquanto termo técnico filosófico. Não é? Seria, portanto, o apeiron. Dele as coisas derivam por uma espécie de injustiça originária. O nascimento das coisas está ligado com o nascimento dos contrários, que tendem a subjugar um ao outro, e a ele retornam por uma espécie de expiação. A morte leva à dissolução e, portanto, à resolução dos contrários um no outro. Muito bem. Então esse é o resumo apresentado então por Giovanni Reale acerca do que pensou Anaximandro de Mileto. Pois bem. Porém, como o nosso tempo já vai adiantado, vamos então terminar a aula de hoje por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar nossos estudos acerca do apeiron, do que pensa acerca do apeiron Anaximandro de Mileto. Na próxima aula, então, quinta-feira da semana que vem, estudaremos o segundo fragmento da doxografia de Anaximandro, os comentários a esse fragmento feitos pelo padre Iñaki Yarza, e nós estudaremos também Anaxímenes de Mileto, já na próxima aula. E já na próxima aula, esgotando este assunto, nós estudaremos alguns outros pré-socráticos. Nós seguiremos a cronologia. Então, depois de Anaxímenes, estudaremos Heráclito de Éfeso. É o que faremos então na próxima aula. Não sei se existem perguntas que vocês nos enviaram. Vou pedir para que o César nos ajude aí. Acredito que não. Não temos? Eu não consigo acessar o chat daqui. Não. Muito bem, então nós não temos perguntas. Eu gostaria de agradecer então, mais uma vez, a todos vocês que nos assistiram ao vivo, que nos assistirão posteriormente por meio da gravação. Muito obrigado a todos vocês. Nos encontramos então na próxima aula. Até lá.